Fala pessoal, tudo bem? O vídeo que vocês vão ver agora é uma entrevista que eu participei com a Anne Poli. A Anne Poli é uma estudante de jornalismo na UFRJ. O tema abordado é como o excesso de informação digital pode prejudicar a saúde mental das pessoas. E também será abordado um pouco da minha trajetória profissional. Convido vocês para assistir esse vídeo, que o tema é bem interessante. E antes de iniciarmos, eu peço sua ajuda, se caso gostar do vídeo, deixar o seu like, o seu comentário posteriormente que você achou. E se ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. Meu nome é Otavino Júnior e você está no Especialista em TI. Tá bom. Bom, como eu tinha te falado no Uhum. e-mail, eu sou estudante de jornalismo na UFRJ e eu Certo, estou participando de uma disciplina na faculdade sobre falhas na comunicação digital. Eu e certo. meu grupo resolvemos falar sobre a área do acesso à informação, como isso pode afetar a saúde mental dos indivíduos, enfim. A Ok, gente já entrevistou um psicólogo, mas seria muito interessante ter a sua perspectiva. A gente achou que seria assim, vital para a nossa reportagem ter o embasamento de um especialista de fato. ok, Então, eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando em que momento da sua vida você decidiu ser especialista em tecnologia da informação? certo. Pode ir um pouquinho longa a resposta? Sim, pode. Conta a sua jornada pra gente. Tá, então, é que na verdade assim, essa é a perspectiva que eu tenho, né. Tá dando um pouco de eco quando eu falo aqui, espera aí, deixa eu ver. Não, aqui não tá dando Não tá não. não? Não, então tranquilo. Não. Eu comecei, né, eu fui para essa área quando eu tinha 14 anos, eu sofria muito bullying, né, até interessante falar isso da questão de, né, de terapia, por exemplo, né. E um dos fatos que fez eu ir para essa área é justamente porque eu não queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com máquinas. Então, quem geralmente vai para a área de tecnologia tem isso em mente, né? Não estou falando que todos são assim, mas é questão de estatística é porque quer trabalhar com máquina. Só que daí, quando você começa a trabalhar, você vê que é diferente, você vai lidar com pessoas, né? Por exemplo, você vai consertar um computador, o próprio nome diz, né? Computador, né? É pessoal, né? Personal computer. Então, isso vai modificando as coisas, mas o que, que eu quero dizer? Eh, Como eu falei, comecei a fazer um curso de hardware, porque eu sofria muito bullying na escola, e em um Hum. determinado momento chegou alguém oferecendo na escola esse curso, né? E de tanto que, naquele momento, não que isso me influencie hoje, né, mas naquele momento eu vi uma oportunidade de ser melhor que aquelas pessoas que me zombavam de mim, entendeu? Então, quando veio oferecendo o curso, eu me aprofundei nisso, né? Então, eu fiz meu curso técnico em hardware, inicialmente, depois eu fiz um curso de redes. Aí eu falei, não, eu quero crescer, eu quero ir mais além. Aí foi que eu fiz uma especialização em hardware, né? Então, a minha certificação, Hum. quando eu tinha 16 anos, né, é de especialização em hardware. E depois eu fiz um curso, por exemplo, de administração de servidores, né? E eu comecei, claro, né, atendendo pessoas físicas, né, residências, até o momento que eu quis, né, me especializar e mais atender a empresas, né. Então o meu foco, por exemplo, né, atualmente, seria atendimento a empresas de pequeno e médio porte, ou seja, né, desde ali de 3 computadores até 50 computadores, né. Mas respondendo a sua pergunta, eu fui para DTI justamente porque eu sofria muito bullying na escola. Talvez se eu não tivesse tido essa adolescência desse fato, talvez eu teria ido para outra área. Né, então foi algo que aconteceu e eu já agradeço, né, tudo que aconteceu devido a isso, né, então mesmo as coisas ruins eu acredito que acontecem do jeito que tem que acontecer. Ah, que bom. E na sua profissão, qual foi seu maior desafio até agora? Maior desafio, ah, difícil responder essa pergunta, viu. Maior desafio. É que assim, eu sempre tive objetivos, né, por exemplo, deixa eu ver de uma forma que eu posso responder melhor, espera aí. Olha, eu posso te dizer que assim, durante toda a da minha carreira, né, e falo pensando lá atrás, né, eu cheguei a dar aula numa perdão, essa parte aqui não ficou legal, mas vamos lá. Pode falar, tranquilo. Vamos lá, eu era muito tímido, lembrei agora no negócio de falar, eu era Uhum. muito tímido, ia ser legal falar. Então, teve um processo, né, seletivo na minha cidade, né, para dar aula numa escola de informática, mas pela prefeitura. E justamente quando eu fui para dar essa aula, eu fui muito tímido na aula, né, tipo aquela pessoa bem, assim, aquele nerd, né, tudo certinho. E eu acabei não sendo selecionado no primeiro fato por essa questão. Então, o primeiro desafio que eu tive foi justamente conseguir sair um pouco dessa timidez para conseguir falar com as pessoas, né, para conseguir dar aula.
E depois eu tive a oportunidade que eu fiquei na fila, né, e uma das pessoas desistiram e eu comecei a dar aula. Então, tanto o atendimento que eu fiz a pessoas, como eu falei que eu trabalhava com máquinas, né, a princípio pensando, comecei a atender pessoas, consegui ter um melhor atendimento, consegui ter uma melhor didática, apesar de não estar aparecendo agora, Não, mas tá também, perfeito. mas também na questão dessa aula, de depois eu conseguir melhorar, né, então você começa daquele jeito pensando, nossa, eu não sou tão bom naquilo, mas você vai indo cada dia e você vai percebendo, nossa, olha como eu melhorei, olha o que eu consegui. Então, eu acredito que o meu melhor desafio foi sair dessa minha timidez, né, e conseguir transcender isso para conseguir falar o que eu quero para as pessoas, né, no sentido de Uhum, ensinar, né, lecionar. Então, esse foi o maior desafio que eu tive, o meu pensamento como pessoa. E logo em seguida, depois, tive desafios, por exemplo, cara, claro, né, assim como uma vez eu abri empresa, né, eu tive momentos difíceis, né, eh, eu lembro de ter uma situação que eu não tinha dinheiro para comer uma coxinha, né, uhum. e graças a Deus eu consegui vários clientes depois, eu fui crescendo, né, ao ponto que eu olho para trás e dou graças a Deus, então eu vejo tudo como um aprendizado, né, então não sei se você respondeu muito bem essa pergunta, Não, faz mas acho que o maior sentido. desafio foi exatamente isso, conseguir transcender a minha timidez, né, sair daquilo e melhorar também como pessoa. Uhum. Então, inicialmente você pensou que ficaria na sua zona de conforto, na profissão, Sim, e saiu sim, dela. sim, exatamente. E até engraçado que se você pegar meus vídeos no começo do YouTube também, foi um desafio, porque eu Hum. começo falando, né, daí eu começava falando: "Ah, né", eu começava falando muito "nes", ou simplesmente ficava aquele vídeo todo mundo falou assim: "Nossa, a didática é horrível". E e o pessoal fazia essas críticas, mas assim, eram críticas construtivas, eu via isso, é claro que tinha hater, né, Uhum, xingando e tudo mais, comentam mesmo. muito, mas assim, mas é legal que daí depois eu fiz um vídeo, né, inclusive, tipo, tem um erro de DLL que acontece quando você quer instalar um programa, abrir um programa até um jogo, dá um erro lá, né, e eu ensinei num dos meus primeiros vídeos a fazer isso, né, então no vídeo quem assistir ele vai conseguir resolver. Só que a minha didática foi horrível, péssima. E eu fiz depois um remake desse vídeo, né, só que daí tipo dos Uhum. dias de hoje, então dá para você muito assim a diferença, né. A evolução. E tanto que uma pessoa falou assim, né, uma das pessoas que comentaram foi legal, falou assim: "Ah, eh, eu tinha assistido seu vídeo anterior, né, e falando algumas palavras, assim, tipo, estava horrível. Daí eu não consegui resolver, e aí eu vi que caiu num outro vídeo seu. Daí eu falei: "Nossa", e eu quase desisti. Ela falou: "Mas você foi perfeito, né, qual a diferença você teve daquele vídeo para esse?". Então legal é isso, é você ver o trabalho que você né, a diferença que você consegue com o tempo, né, de melhorar. E qual você tem visto que tem sido a sua maior conquista profissional até o momento? Minha conquista profissional. Olha, assim, eu tive várias, né, se fosse hoje eu falaria, no caso que hoje é o YouTube, né, mas a minha conquista pensando, né, anteriormente, que eu tinha um sonho de abrir uma loja, né, na rua principal da cidade, com estacionamento e tudo, né, eu comecei pequeno, né, como eu falei, eu comecei com 14 anos, para você ter Uhum. uma ideia, eu montei minha loja primeiramente em casa. E desde então, desde meus 14 anos, meu sonho era ter uma loja dessa forma que eu falei, com estacionamento no local, na principal avenida da cidade, né, e eu consegui isso, né. E essa para mim foi a minha maior conquista, né, porque o lugar era muito mais alto do que a loja onde eu estava anteriormente, né, e eu consegui evoluir bastante, crescer bastante lá. Só que chegou um momento na minha vida também, como eu até falo isso num vídeo que eu me apresento, né, chegou um momento que eu quis, é meio que sim, são mais de 20 anos trabalhando nessa área. Então chegou um momento que eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria ser reconhecido não só por manutenção que eu fazia, não só por consultoria em empresas, como eu queria fazer uma outra coisa. E enfim, aí hoje eu consegui isso com o YouTube. Então eu acredito que esse foi o outro maior, né, conquista que eu hoje a maior conquista é essa, mas se eu pensar lá no passado foi justamente essa loja que eu abri. Então sua conquista foi além do que você imaginava no passado, Sim, né? sim, eu acredito assim que a conquista profissional, você tende é o crescimento, então assim, você almeja chegar em tal lugar, só que quando você chegou em tal lugar, daí você tem uma outra conquista, né. Então, por exemplo, hoje eu estou realizando essa minha conquista, possivelmente daqui um tempo, né, eu vou querer ter uma outra conquista também, então assim, eu não acredito que a maior conquista seja apenas única, né, você tende a é que meu pensamento sempre foi de crescer, entendeu. Sim, faz sentido. E na questão mais da sua profissão, ela tem mudado durante a pandemia? Você percebeu alguma mudança brusca?
Sim, sim, sim. Na verdade, eu devo o meu crescimento também a isso, né? Porque eu atendia muito empresas, né? O meu foco, como eu falei, era consultoria em empresas e eu não parava. Então, para você ter ideia, por exemplo, eu ia em 3 empresas por dia. E eu ficava para lá e para cá, meu telefone tocando toda hora, né? Então, só para você entender melhor, eu faço desde manutenção de computadores, redes, administração de servidores, né? Mas, enfim, eu sou um solucionador de problemas. Então, as empresas me chamam porque ocorreu algum problema na parte de informática para eu solucionar. Então, imagina que qualquer coisa, ou até, claro, problemas graves, as empresas me ligavam e o telefone tocando toda hora. Então, eu não parava, não tinha tempo para pensar em, de repente, sair disso, né? E quando veio a pandemia, o meu irmão ele pegou a Covid e eu tive contato com ele. Então, por conta disso, eu tive que me isolar. Aí, o que eu fiz na época? Eu falei para o meu funcionário, ó, toca a loja, eu não vou poder ajudar vocês, eu vou ficar aqui no cômodo atrás, né, vou ajudar na administração, né, mas eu não podia atender cliente nenhum, eu ficava fazendo remoto, claro, né, e nesse momento eu comecei a fazer mais vídeos, eu peguei mais gosto. E nesse mesmo momento, as empresas que ficavam me ligando, me chamando toda hora, eles ficavam também, aconteceu, né? Ficavam com receio de chamar alguém para ir na empresa, né? Até Uhum. por questão de pegar Covid. Então, nesse tempo, eu tive tempo de pensar em fazer outras coisas, entendeu? Eu parei de sair aquela correria, né? E no caso, daí, hoje vivendo o que eu almejo, né? Tipo assim, não ficar trabalhando, correndo que nem louco, tendo uma melhor qualidade de vida, entendeu? Então, a pandemia me ajudou nesse sentido. Ah, que bom, que foi uma mudança para melhor, né? Sim, sim, graças a Deus. E agora, mais para a área técnica, eu Uhum. gostaria de saber como funcionam os algoritmos e se eles podem de fato afetar como o usuário usa de fato o computador. Então, nessa parte, você acha que você queria mais na parte de programação, correto? Essa Não, eu acho que nesse pergunta. sentido é só para entender quem não sabe de fato o que significa algoritmo. Como você Não, então, é que na explicaria? verdade, é que você pensa em algoritmo, você está pensando na parte de desenvolvimento, minha parte é mais infraestrutura. Uhum. Então, assim, eu não saberia te responder exatamente do que você precisa, entendeu? Ah, sim, beleza. Então. Então, agora uma outra pergunta. O que você acha das empresas que investem bastante, mas também é mais nessa área da programação que causa como eu posso dizer? Peraí. Não, tranquilo. Empresas que investem massivamente em tecnologias que prendem as pessoas à necessidade do uso da internet. Pode me dar um Enquanto, exemplo? por exemplo, o Google Meet e outras plataformas. Ao longo do seu dia, você acaba precisando usar essas plataformas. Ok, Tudo certo. meio que gira em torno disso. Na faculdade, por exemplo, o Classroom, eu preciso usar essas coisas. O que você acha disso? Então, na questão você fala de prender, né? Isso que eu não entendi exatamente. Mas assim, eu vejo como uma ferramenta para facilitar, né? Hoje, por exemplo, tanto que antigamente quantas reuniões nós fazíamos online, né? Não tinha isso. Nas empresas tudo era reunir todo mundo direto. Então viu-se um novo cenário, né? Hoje as reuniões são maiorias assim, tanto que eu cheguei a prestar consultoria justamente nisso também. Por exemplo, a empresa precisava tinha reuniões presenciais todo ano, né, tanto nacional quanto internacional, né, então imagina que eles faziam um evento, todo mundo chegava lá, tal, aí agora com a pandemia, como que foi feito? Então aí já é bem Uhum. complicado, então vem essas ferramentas vêm para facilitar, né, claro que eu acredito que para ainda alguns, né, seria um mundo novo, mas é uma ferramenta que agora vem para ficar, porque a princípio tem as pessoas não queriam, né? Agora que as pessoas vivem isso, eu acredito que muitas vezes vai falar, por que eu tenho que ir lá fazer uma reunião se eu posso pegar e fazer aqui, vai ser mais rápido, eu vou continuar fazendo minhas coisas, né? Você não tem que deslocar até o local. Então eu não vejo isso futuramente acabando, tá? Eu vejo, claro que caindo um pouco, né, depois que vou sair a pandemia, mas vai ser algo comum. Eu não sei se eu consegui responder o que você queria. Não, entendi, sim. Vai fazer parte da rotina das Sim, pessoas, né? sim, eu acredito que vem para facilitar, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Bom, e agora em relação a esse uso, eu gostaria de saber, na sua opinião, como pessoa que acaba utilizando bastante o computador e também vendo pessoas que acabam utilizando bastante, até que ponto o acesso à internet deixa de ser entretenimento ou puro trabalho e se torna um vício? Olha, a minha noiva briga comigo direto, né, fala: sai desse computador, não sei o quê, né, vem aqui ficar um pouco comigo", então a gente acaba às vezes, assim, viciando, né, você tá não é viciando, né, acaba sendo um pouco viciado em trabalho, então eu preciso até amenizar isso daí.
Mas, assim, como eu posso responder para você? Acho que tudo que é, tudo que é muito atrapalha, né? Você pode, desculpa, Fica você pode tranquilo. fazer a pergunta de novo, só para eu não perder o Ó, fio do meado? essa pergunta tem um complemento, então eu posso Tá. fazer para você ver. Uhum. Até que ponto o acesso à internet deixa de ser entretenimento, deixa de ser trabalho e se torna um vício? E de acordo com sua experiência, como um indivíduo pode evitar usar o computador e o celular em excesso, apesar do home office? Minha noiva tá rindo agora só de você falar disso. Mas a questão acho que é o tempo mesmo. É uma coisa que eu quero me policiar, é porque assim, hoje eu atendo, eu tenho ainda consultoria às empresas, né? Mas o meu objetivo é ficar só com o YouTube. Só que eu não posso chegar para meus clientes e falar assim, ó, parei, né? Então meio que eu avisei eles que eu vou parar em determinado período, até para eles se programarem para contratar outra pessoa, né? Uhum, Então o meu objetivo, né, é para quê? A partir de no final do ano, perdão, ou no começo do ano que vem, que eu fique só no YouTube, e a partir disso eu fixe um horário, né? Porque se você não tiver um horário fixado e você ficar no computador direto trabalhando, você vai direto. Isso eu estou falando por mim, mas eu tenho experiência, eu tenho, né, meus clientes falando também, por exemplo. Vou dar um exemplo para você de uma amiga falando, né? Ela trabalha tipo, na prefeitura, começou a fazer home office. Então, assim, ela tinha o horário dela que era até 6 horas, né? Ou 5 horas, que seja. Então, ela desligava lá e ia embora para casa dela. Agora, imagine que ela está na casa dela, alguém liga para ela entrar, então ela vai acabar ficando trabalhando até tarde. Então, esse é um problema que veio do home office. Home office é excelente, na questão de você facilita, né, como posso dizer, mas se você não tiver esse controle de falar, ó, esse tal horário parei, você vai embora e você não desliga, entendeu? E acredito que até o que você está estudando, você deve saber muito disso. Se você ficar direto trabalhando, pensando naquilo, trabalhando até tarde, eu duvido muito que quando chegar meia-noite você desligou seu cérebro para dormir. uhum. Aí você vai dar insônia e tudo mais, e outro dia começa a ser, né, gravante. Então, consegui responder o que você queria? Conseguiu. Você tá com medo, mas tá conseguindo explicar muito bem, sério. E é difícil, de fato, Obrigado. desvincular. Eu nunca Uhum, cheguei a entrar na faculdade, a pisar na faculdade. Então, eu uhum. também sinto muita dificuldade de desvincular. Porque para Sim. mim a faculdade é o computador, é o que tá aqui dentro, Sim, sim. sabe? É o que você não venceu ainda o outro fato, né? Sim. E agora, uma outra pergunta. Como especialista em tecnologia, qual é a sua percepção sobre o impacto do mundo digital na sociedade contemporânea? Consegue me dar um exemplo, alguma coisa? Deixa eu pensar. Você já percebeu que a gente está meio que vivendo nas telas, o entretenimento nas telas e Sim. as redes sociais e tudo? Qual você acha que é o impacto? O que tem mudado na sociedade por causa disso? Eu acho que complementa o que eu falei anteriormente, né? A gente acaba não tendo limites, né? E fica-se muito no computador, fica-se muito no notebook celular, né? Vou falar uma coisa que até meio chata para mim, né? Quantas vezes eu me vi saindo com meu pai e eu ficando lá no celular, né? Então, perdi meu pai há uns 3 meses atrás, né? Então é umas coisas que eu reflito nisso, né? Nossa, né? Tudo bem eu ter ficado no celular, mas eu poderia ter curtido mais. Não que eu não curti meu pai, mas assim, eu poderia ter deixado o celular às vezes de lado e saído com meu pai, deixado o celular em casa e sair, sabe? Porque muitas vezes a gente não desliga, né? A gente vai para tal lugar, a gente leva o celular. Né? Chega de manhã, a gente liga para ver os e-mails ou ver alguma notícia, alguma coisa e fica lá no computador. Mas você sempre está, né, com o celular na mão, levando para baixo Uhum. para cima. Já faz parte do corpo Então, da assim, para pessoa. quem está assistindo agora, o que eu diria para vocês, e que eu vou tentar fazer também, né? É assim, vai sair para curtir, vai sair para um momento em família, alguma coisa, né? Sabe, se puder, deixa o celular em casa, porque se você levar, pode ter certeza que você vai ligar e vai ficar no WhatsApp lá, e o momento que você poderia curtir mais, você vai estar se restringindo. Faz sentido. Uhum. E durante esse período da pandemia, muitas pessoas estão com a saúde mental prejudicada devido ao excesso de informação. E aí, nessa pesquisa que a gente tem feito, a gente descobriu vários termos ligados a essa questão do vício da informação, do vício em relação ao computador, ao celular, aos dispositivos móveis. A gente descobriu o termo infoxicação, que significa informação e intoxicação.
E, de acordo com sua perspectiva profissional, qual seria a melhor maneira de driblar a montanha de informações e aí mais voltado para o Covid, por exemplo? As pessoas veem tantas mortes e tantas coisas ruins. Como a pessoa pode conseguir driblar isso? Essa montanha de notícias que recebe todos os dias pelas plataformas digitais. Olha, eu não diria só digital, né, eu acho engraçado que, por exemplo, minha mãe, né, minha mãe também já falecida, né, mas muitos anos atrás, teve um episódio, né, que os bandidos estavam matando policiais na cidade de São Paulo, né, na capital, e isso aparecia muito na notícia, né. E minha mãe ficava com muito medo, e exatamente eu fui visitar um amigo meu lá na capital, então na cabeça da minha mãe, ela já achava que se eu fosse para São Paulo eu ia passar por um episódio assim. Então ela me ligava a cada 30, 15 minutos. Caramba. Então o que que eu quero dizer? É tipo assim, as pessoas, acabam vendo tanta notícia, e aquilo acaba causando medo nela, a intoxicação que você fala, e ela acaba achando que a qualquer momento, né, ou não, claro, né, mas assim, acaba achando que vai acontecer com ela ou alguém próximo, tal. Então tem que filtrar, né, porque tem tantas notícias fakes hoje, né, hoje não, já há muito tempo, né. Eu não sei te dizer o que a pessoa deve fazer para não ser tanto, mas eu acredito que a pessoa deve também filtrar, falar, opa, peraí, será que é assim mesmo, né, as coisas, né? Não sei te responder muito bem essa pergunta. Não, entendi. E mas, agora... assim, mas assim, eu entendo que, né, concordo com isso, que a pessoa fica tanto vendo aquilo, né, como eu disse, minha mãe ficava tanto vendo que ela achava que eu ia passar por um episódio e eu receber um tiro, né, e ia pegar em mim, Uhum. entendeu? É a mesma coisa. Eu vejo a mesma coisa de informática, como a gente ficar muito vendo TV também, né? Minha mãe fica assistindo da Atena, aquela... Sim, Cidade Alerta, Cidade acaba meio que Alerta, fazendo que a pessoa fique focada isso, nas tragédias, porque exato, só acontecem exato. Então é a mesma tragédias. coisa, só mudou para, né, para agora você ver no celular e ver nas notícias, mas é a mesma Sim. coisa. E você acha que diminuir o acesso à internet é uma questão da escolha da pessoa de fato, ou a sociedade já está se voltando para um período em que a internet é meio que essencial para todo mundo? Internet é essencial, mas tudo que é demais faz mal, né? Acho que a palavra exata, Rimou. a frase é exatamente essa, né? Eu tô falando isso, mas tipo assim, faça o que eu digo, não o que eu faço, né? Porque hoje eu não consigo me desligar, eu tô trabalhando, né, dobrado, como eu falei, eu faço as consultorias e ainda tenho que, né, ontem foi um exemplo, eu fui fazer uma consultoria numa empresa, então eu acordo bem cedo, vou lá, cheguei em casa às 5 horas, não, perdão, umas 6 horas mais ou menos, eu fiquei trabalhando até 10, 10 e meia da noite, entendeu? Então, assim, Uhum. como eu falei, você desliga, depois não desliga, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a limitar, né? Chegar, não, eu trabalhava, que nem, né, tá falando disso, eu trabalhava na empresa até 6 horas, eu vou desligar às 6 horas o meu celular e pronto, acabou. Então, assim, um conselho, né? As pessoas têm que aprender a fazer isso, se desligar, porque se você ficar, você vai, entendeu? Sim, eu entendo bem. Às vezes acaba uma aula minha e eu continuo na internet, eu continuo, Sim, continuo. sim, vai. Daí, de repente, você volta lá depois, entendeu? E vai, Sim, né? E assim vai. é realmente Aí não difícil desliga. desvincular. E aí a gente está analisando vários termos em relação ao tema, como tinha te falado, e Uhum. mais um termo é a síndrome da fadiga informativa, que é Como assim? causada quando a pessoa consome tanta informação que o cérebro já não consegue processar. O cérebro já não é capaz de processar o tamanho da informação. E a gente queria saber se o computador ele pode ser um aliado nesse sentido, para organizar as informações para que a pessoa não ficar meio que surtando com isso. Você pode me dar um exemplo? Por exemplo, a pessoa ela precisa fazer várias reuniões, a pessoa precisa organizar várias coisas. Você acha que criar planilhas, criar algo no computador que ajude a concentrar cada tarefa que ela precisa fazer, você acha que o computador pode auxiliar de alguma forma ou não? Não, eu já acho que pode atrapalhar. Hum, Porque, pelo que você está me falando, é o excesso de trabalho, querendo ou não, né? Então, sim. assim, eu tenho episódios também que eu tô. Vou dar um exemplo, né? Vou falar aqui, eu tive um episódio numa empresa, né, que eu presto serviço há muitos anos, e eu tenho a minha rotina, por exemplo, eles têm vários departamentos, então eu tenho um formulário de serviço, né, só para você entender. Então anota lá desde a primeira até o 10º serviço que eu tenho que fazer. Então eu falo, ó, na sala de fulano de tal, você vai consertar um problema na comunicação com a impressora. No outro lá, ele precisa fazer uns testes para reunião online, por exemplo, né? Aí no terceiro, e assim vai, né? É assim, a máquina de tal tem que fazer uma limpeza. Uhum. Então eu vou lá, um por um, né?
Só que essa empresa começou a passar por uma reestruturação, né? E, e eles começaram a meio que apertar para fazer tudo rápido. Aí que foi o problema, né? Por exemplo, eu não terminei de fazer o serviço de uma pessoa, já estavam me chamando para fazer o serviço da outra. E aí você não consegue terminar nenhum nem outro, você não consegue fazer um serviço com excelência, você começa a correr para lá e para cá. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? É, tem que se policiar, por exemplo, assim, estou fazendo serviço, eu vou terminar esse serviço primeiro. E foi o que eu cheguei e falei para eles, falei, olha, eu não trabalho desse jeito, né? Vocês estão me fazendo, eu estou no lugar, eu tenho que ir para o outro, não terminei, depois eu volto lá. Aí depois fala assim, o Júnior não está fazendo bom serviço, deixou o serviço inacabado lá, ou se não deu um problema ali, porque eu não tive nem tempo de checar, né? Então eu falei, olha, desse jeito para mim não dá, eu não trabalho dessa forma. E foi aí que eu cheguei para eles e falei, né, se vocês querem que eu continue, né, fazendo, eu vou pedir que seja dessa forma, do jeito que era antes. Eu termino um serviço e vou por outro. Senão depois vão ficar falando, o Júnior, como eu falei, o Júnior não faz um bom serviço, não sei o que, inacabado. Então, eu acredito que nessa questão da fadiga, talvez seja também na velocidade que as coisas ocorrem, entendeu? A pessoa acaba saindo de um lugar, já está pensando no outro, e outra pessoa cobrando ela para fazer tal coisa. Se a pessoa conseguir se policiar no tempo, que ela vai fazendo, terminei tal coisa, vou para o outro, eu acredito que aí já vai tranquilo. Então, eu não acredito que o computador em si, vou colocar né, Uhum. que eu vou fazer, entendeu? Não sei. Eu acredito que até o do papel mesmo, vou fazer primeiro isso aqui, Ah, sim, faz entendeu? sentido mesmo. E aí, nessa sua questão da profissão, eles queriam que você fizesse de forma incompleta para começar outra, e aí você não conseguia nem Sim, retornar ao trabalho anterior? sim, porque daí, por exemplo, você vai lá, você tá fazendo serviço, daí outra pessoa, daí outro serviço já fala, você tem que Uhum, lançar do fulano, da pessoa que tá na sala, você não fez o meu ainda, eu preciso do meu para ontem, só que da outra lá da outra sala também precisa. sim, Aí, aí você fala, daí eu cheguei, mas viu, qual que eu faço, né? Vocês têm que me falar qual que é a prioridade. Eu quero primeiro uhum, terminar um para depois ir pro outro, né? Se a pessoa tá tudo bem, se a pessoa está precisando das duas, está precisando ao mesmo tempo, eu sou um só, eu não tenho como, né, atender tudo no mesmo tempo. Então, primeiro eu quero terminar um, depois pro outro. Que não falei, se você ficar, se você não terminar aquele lá e pro outro, aí depois fica tudo sem qualidade, né? sim. E para fazer a entrevista, eu dei uma olhada no seu canal, eu assisti alguns Certo. vídeos, e eu percebi que em um dos seus vídeos você ensinou o público a bloquear sites, bloquear alguns sites e deixar outros. Não sei se você Sim, lembra. sim, 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 do Exet Internet Security, né? Não, que eu ensino pelo Exet Internet Security, mas é um específico para bloquear sites, certo? E eu queria saber se o bloqueio de determinados sites de notícias é uma boa via para quem está tentando evitar determinadas notícias, É, determinadas tragédias, sabe? Você Eu acha que é acho, uma eu boa ou acho que não? não, porque quando a pessoa, por mais que ela bloqueie ali, ela vai de repente pegar o celular dela, ou se ela quiser saber mesmo, ela vai lá e vai desbloquear. Eu vejo mais como Uhum, bloqueio, como alguém bloqueando para outra pessoa e não você bloquear para você. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um filho que eu não quero que ele acesse determinado conteúdo. Então, assim, você quer limitar o seu filho a é uma coisa. uhum. Agora, eu não acredito muito que alguém consiga bloquear a si mesma, né? Porque se Bloquear para você. que ela não É, veja. porque ela mesma vai desbloquear, entendeu? Ela tem outros métodos, né, para ver, né? Então, eu não acredito que não vai dar certo, não. Minha perspectiva, né? Uhum. E agora uma dúvida que realmente mexeu comigo. É Aham. possível programar o software para que um dispositivo receba um número limitado de informações quanto a determinados assuntos? Por exemplo, a pandemia. Será que tem como determinar, sei lá, 50 informações por dia que a pessoa pode receber? Tem como fazer isso? Tem. Eu não sou programador, né? Mas Uhum. eu sou formado né? Eu sou tecnólogo em sistemas para a internet, na verdade voltado para Java. Não lembro nada da faculdade, para ser sincero, mas entendo dessa parte. Então, sim, tem como limitar. Isso sim. Você acha que dessa forma funciona? Ou é assim como bloquear o site para si mesmo? Bloquear o site para si mesmo. Até porque assim, é que assim, você não tem só computador, você tem celular, entendeu? E Hum. outra coisa legal, né? Você vivencia com pessoas, então às vezes você tá aqui, você tá vendo a notícia, né? É que nem, por exemplo, daí você sai, né? Sei lá, alguém do seu convívio fala assim, mas você viu a notícia que nem hoje, né? Tá falando muito lá é Lázaro, né? Que tá tendo
que é um psicopata, serial killer Ah, lá em sim, Brasília. que tem matado Então, várias pessoas. isso, por exemplo, eu não tenho visto essa notícia, né? Daí a minha noiva, você viu lá tal? Daí você acaba indo pesquisar, você quer ver, né? Então, assim, eu acredito que, por mais que você tenta se limitar, de repente você sai e a pessoa falou, você viu tal coisa? Daí você vai, peraí, deixa eu ver. Então, você bloquear a si mesmo, acho que não dá Sim. certo, não. Então é muito difícil que a saúde mental não seja afetada, né? Porque a pessoa está exposta às informações de qualquer Sim, sim, forma. sim. Aonde que eu quero chegar assim? Por mais que você se limite, né? Você vai ter convívio com pessoas que não vão estar limitadas, né? E ela vai Uhum. te dar outras notícias e você vai ficar curioso, você vai atrás para ver. Eu duvido muito que uma coisa que despertar a curiosidade sua. Você fala assim, ah, não, eu já me limitei, eu não vou ler aquela notícia. Daí a pessoa fala, você tá curiosidade, que é curiosidade, né? Você fica, não, peraí, deixa eu ir lá ver lá. Né? Então, Sim. Eu acho que esse excesso de informações acaba sendo interessante em alguns sentidos, né? Você tem uma sim, gama muito grande de coisas para sim, ver. sim, E exatamente. em 2016, não sei se você chegou a ver, mas teve um seminário de regulamentação da profissão de TI. Não vi. Até pode me falar. E a palestrante Denise Quaresma afirmou que a preocupação com a saúde mental do profissional de TI inexiste. Que realmente as empresas não se preocupam com o profissional de TI. É uma profissão, é uma das mais estressantes. Claro que eu sou da área para falar isso, né? Então talvez não seja justo, né? Mas é uma área muito estressante. Mas continua daí. Mas a pergunta é voltada para isso mesmo. Ó. Recentemente, uma empresa de TI criou um guia para que seus funcionários conseguissem gerenciar a saúde mental. E eu gostaria de saber se você tem conseguido cuidar da sua saúde mental e da sua profissão ao mesmo tempo durante a pandemia. Então, como assim eu atendo diversos clientes, como eu falei, diversas vezes meu celular não parava de tocar. Então, e tive episódios, como eu falei, dessa empresa agora, que começou a me jogar várias coisas. Então eu comecei a me adequar, né? Conversei com eles e falei assim, ó, eu não trabalho dessa forma. Né? Então, mesma coisa, eu acabo dando, assim, eu não uso o computador, por exemplo, para falar, vou fazer primeiro isso, isso, aquilo, mas eu Uhum. limito a falar para o meu cliente, ó, eu preciso terminar tal coisa primeiro. Daí imagine que eu estou no cliente, eu estou fazendo um serviço muito importante, daí um outro cliente precisa, começa a me ligar incansavelmente. Tem casos assim, entendeu? Então imagina que daí você fica em um no outro ao mesmo tempo, não dá certo. Daí eu já falo para o meu cliente, ó, estou resolvendo um problema aqui, você é o próximo a ser atendido. Então o que eu quero dizer assim, tem de saber a lidar com isso. E mesma coisa, né? Por exemplo, às vezes você está fazendo um serviço que não é tão necessário, tipo assim, não tem tanta emergência, né? Urgência no caso. Aí liga-se um cliente, isso pode ser agrupado, de repente a pessoa está na área da empresa também, né? A mesma coisa. Então a pessoa precisa de mais urgência naquele trabalho. Então pode-se acontecer, de, por exemplo, chegar no meu cliente e falar assim, olha, meu X cliente está com uma urgência lá, como aqui não é tão urgente, vou deixar funcionando para vocês, eu vou resolver primeiro o problema lá e volto aqui depois. Eu acho que o problema maior é que assim, é tacado em você muita informação do que você tem que fazer, né? E você tem que saber filtrar qual que você vai lidar primeiro. Você não pode lidar com duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, o problema do TI é justamente que eu vejo isso, né? É, quem trabalha em empresa, por exemplo, no caso, vai ser tacado para ele, ó, você tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tal, 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 tal. Então, uma coisa que eu faço muito, que eu aconselho fazer assim, qual é a prioridade? Falar pro a pessoa acima, né? Qual que é a prioridade? Qual que você quer que eu resolva primeiro? Esse aqui? Então tá, eu vou resolver esse aqui primeiro. Terminei. Eu vou pro próximo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e tal. Entendeu? Saber separar a ordem. Acho que isso Uhum. aí é perfeito para esse caso. E saber lidar com pessoas também, né? Às vezes as pessoas são mal educadas. Não estou falando meus clientes são, porque graças a Deus eu tenho uma clientela bem educada, né? Mas eu conheço a área. Então muita gente, às vezes, por ser o computador dela, acha que, sei lá, o jeito acaba te tratando mal. Então você tem que saber não trazer, às vezes, aquilo para si, né? Saber que a pessoa está jogando, mas não é para você, é da pessoa e não seu. Eu não sei se você consegue entender isso que eu quero dizer. Sim. Sabe, tipo, a pessoa às vezes está nervosa, né, por um E problema que ela desconta em e você. desconta em você. Aí você tem que saber separar, fala, peraí, isso é meu, isso é dela. Então não tenho por que eu pegar para mim. Eu só vou ficar nervoso, estressado se eu comprar isso, né? Então uma coisa que eu aprendi também é não comprar o que não é meu, né? Ah, você está nervoso, peraí, mas não é exatamente essa palavra, mas assim, a culpa não é minha. Eu tô aqui para te Uhum. ajudar. Se você quer só reclamar, eu não sou a pessoa certa, né? Tipo isso. Sim.
Eu acho que por você trabalhar com computador na sua profissão, você acaba sendo confundido com uma máquina, né? Sim. Então colocam os serviços como se fosse super rápido fazer tudo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Fala que, ó, tem outra coisa, olha, o outro ali tá precisando. Eu falo, peraí, né? Qual que é a prioridade, entendeu? Uhum. E causa uma sobrecarga mental, né, de alguma forma. Sim, sim. Mas é aquela questão como eu falei, aí vai de você limitar, você tem que chegar a tal horário e desligar, né. Eu acredito que não só na área de TI, mas quantas outras profissões, né, as pessoas, saem hoje do emprego, né, ainda mais fazendo home office, eh, quantas pessoas não desligam o celular? Aí liga-se, eu não eu ia citar uma pessoa, mas não posso citar, mas tipo assim, liga-se Sim. 11 horas da noite, meia-noite, para a pessoa, porque a empresa continua trabalhando de madrugada, né, aí liga-se para ela: "Ô, não sei o que, tal", né, a pessoa não desliga. Então, limitar-se a, ó, meu horário de trabalho é esse, tô desligando e acabou. E entre o YouTube e o trabalho mais específico para ajudar as pessoas, o que você acha que é mais fácil? O que você acha que é mais prazeroso para você? Olha, hoje para mim é o YouTube, né. De certa forma, eu também faço os meus vídeos são ajudando, né. Eu procuro ensinar as pessoas, às vezes, resolver algum problema, ou explicando algum determinado fato, né, que tem os vídeos meus hoje eu sou mais conhecido por um vídeo que eu fiz de qual notebook comprar. Mas quando, né, eu tenho sim, por exemplo, assim, hoje é meio comercial essa parte, né, mas eu não comecei comercial nele, foi uma consequência. Eu, por exemplo, fiz um vídeo eu sempre indicava, por exemplo, notebooks ou computadores para os meus clientes. Aí Hum. eu queria ter mais inscrito, claro, eu queria crescer no YouTube. Aí tem um vídeo meu, até convido você para assistir, é qual notebook comprar 2020. Foi o primeiro que eu fiz referente a isso. Então, se você assistir ele não está comercial, porque eu cheguei explicando qual que é o notebook ideal para você usar. Daí eu falo assim, ó, você quer para estudar, você não tem por que comprar aquele notebook mais caro. Esse aqui, que é o mais barato, é para isso. Aí mesma coisa, falar, eu quero trabalhar com edições de fotos, edições de imagem, né? É a mesma coisa, mas assim, eu quero trabalhar com edições de vídeo. Eu falo, esse aqui, esse notebook é feito para isso. Daí eu começo a falar cada um para que serve. E em nenhum momento eu mostro tipo um link meu. Eu até falo assim, ó, tem o link desses notebooks que eu falei na descrição. Só que no momento que eu fiz o vídeo, esse link eu não tinha parceria com as lojas, eu simplesmente direcionava, falava, ó, esse link aqui esse notebook que eu mostrei está em loja X, na outra está Uhum. em loja tal, entendeu? Aí depois, com o tempo, que eu fui ver que eu poderia trabalhar com indicações, daí comecei a fazer algo comercial, né? Mas Hum. é interessante que eu quero dizer assim, os vídeos, geralmente, o que eu fiz o YouTube quando eu comecei a fazer foi no sentido, por exemplo, eu faço manutenção de computadores ou até corrijo algum problema específico. Eu comecei a fazer vídeos assim, entendeu? Mas assim, o complicado que hoje que eu vejo no YouTube, eu sei que isso foge um pouco da sua pergunta, mas o complicado que eu tenho que lidar, né, é com hater. Então eu cheguei a fazer até terapia para saber lidar com essas pessoas. Caramba! Então, muita gente acha que não, mas assim, imagina, eu ensinei você a resolver um problema, aí você conseguiu, perfeito. Agora, tem pessoas que eu chego lá, ensino, a pessoa pulou o vídeo, ou então não entendeu perfeitamente, né? Pode ser que não tive uma boa didática, não sei o quê. Aí que a pessoa faz? Ela não fala assim, ô, não consegui entender, você pode me ajudar? Legal, estou aqui para ajudar, eu gosto muito disso. Agora a pessoa fala assim, ah, você não sei o quê, e você não... e aí xinga, né? Aí você lê aquele comentário e fala assim, nossa, eu fiz o vídeo para ajudar a pessoa e a pessoa está me xingando. Então aquilo me dava uma raiva. Eu ficava, nossa, tremendo de raiva. Não, mas eu acho que aquilo é Aham. muito sobre aquilo que você falou. É, os clientes às vezes estão com um background de tristeza ou de Sim, irritação, e aí eles veem o seu canal e ficam estressados já com a vida e sim, descontam e em você. desconta, desconta. Daí é aquele negócio, né, que eu aprendi. Isso é meu ou é da pessoa? Por que que eu vou comprar isso? Uhum. Né? Não é meu, então falando. Até no digital tem isso. E Tem, eu, tem, transcende, né, não tem como. eu assisti o seu vídeo falando um pouco sobre a sua jornada profissional, Uhum. e Eu eu me vi que você apresento, né. sim, e eu vi que você cresceu muito no YouTube. Eu acho que em um ano, mais ou menos, você ganhou 40 mil inscritos. E você acha que esse caráter instrucional foi o que causou isso? Ajudar as pessoas a resolverem alguns problemas ou a comprar computador? Você acha que foi isso ou não? Como eu falei, eu comecei, eu vou responder bem essa pergunta, assim, eu comecei Uhum. fazendo vídeos ajudando a solucionar problemas, né. E até aí, por exemplo, eu fiz um vídeo ensinando a remover um vírus específico que é o Segurazo, né, tem alguns vídeos no canal. Aí quando eu fiz esse vídeo, por exemplo, eu cheguei a 1000 inscritos, que no YouTube, né, para quem não sabe, para você ter o canal monetizado, você tem que chegar a 1000 inscritos. Tem outras coisas Não, não também, mas sabia. tem que chegar a 1000 inscritos. Então assim, beleza, cheguei nesse objetivo.
Aí eu fiz esse vídeo de notebooks que eu falei, mas que eu falei não era comercial, eu fiz no sentido de ajudar, entendeu? Não que eu não faça hoje querendo ajudar, é uma via de trocas, né? Eu ajudo, as pessoas Sim. também me ajudam, né? Mas enfim, aí nesse vídeo que eu fiz quando eu comprar, bombou, né? É o vídeo que eu tenho mais visualizações, tem mais de 200 mil, não sei se 300 mil, não sei direito quanto que tá hoje ele. Não é o vídeo mais assistido hoje, né? Porque era de 2020, mas eu acredito que sim, é o meu perfil, esse meu perfil, né? Porque eu não faço vídeo simplesmente comercial ou faço um vídeo simplesmente resolvendo tal problema. Eu ensino as pessoas, até os meus vídeos comerciais, no caso, eu explico o porquê, né? Então é no sentido, meus vídeos sim, né? Eu faço nesse sentido de querer ajudar. Eu acredito sim que nesse motivo, por esse motivo, eu tenho crescido. E você tem algum plano de carreira dentro do YouTube? Algum tipo de vídeo que você planeja gravar futuramente? Como são seus planos? Então, hoje eu até falei isso algumas vezes, né, em alguns vídeos meus, hoje eu sou limitado a fazer 2 vídeos por semana. Por quê? Com o fato de eu atender esses outros clientes que eu tenho hoje, né, minha outra, eu falo, minha outra fonte de renda, é isso, né, minha outra profissão. E eu pretendo, como eu falei, em breve, ficar só no YouTube. Aí eu vou investir sim, né, em outros temas de vídeo. Então, por exemplo, hoje eu faço, meu vídeo principal hoje é sobre notebooks, né? Tenho vídeos também sobre PCs, esses vídeos são, claro, comerciais. Daí tenho vídeos que eu ensino a resolver problemas. O vídeo mais atual que eu ensinei a resolver problemas foi do um assinador do Ser Pro, né? Um negócio da Receita, que alguns contadores não conseguiam, daí eu passei por esse problema na loja e fiz um vídeo ensinando, né? Só que o chato de eu fazer esse tipo de vídeo, assim, a maioria das pessoas são legais, elas vão lá e te agradecem, ou simplesmente falam, ó, não deu certo comigo, mas bacana seu vídeo. Mas algumas partes são haters, daí pelo fato da pessoa não conseguir resolver o problema, ela te xinga. Então, isso causa, apesar de eu ter feito terapia e eu saber lidar hoje melhor com isso, ainda me Uhum. causa um certo estresse, sim, entendeu? Então, às vezes eu me vejo assim, nossa, por que eu vou fazer um vídeo ensinando isso se eu vou ter tanto xingamento? Ao contrário de quando eu faço vídeos, por exemplo, de notebooks. Aí, por exemplo, meu vídeo é assim também, como eu falei, é comercial, mas também eu ajudo, né? E eu tenho muito mais elogios. E outra coisa também do YouTube é que, assim, quando você recebe um like ou um comentário, você tende a crescer, né? A inscrição do canal e tudo mais. O dislike é o contrário. Então, quando você faz um vídeo ensinando a pessoa a resolver o problema e a pessoa não conseguiu resolver, ela vai lá dar um dislike, Te automaticamente você prejudica. me prejudica. Então, às vezes eu penso assim, vou fazer tal vídeo, pode ser prejudicial para mim. Então, tem isso. E, perdão, fala de novo sua pergunta, que faltou só eu Eu acho que respondendo. você respondeu. Nem lembro a Né, que pergunta que eu faltou um fiz. complemento que eu Não, esqueci eu de tava falar. falando mais sobre sua saúde mental e aí depois eu puxei para o seu crescimento no YouTube. Quais são seus Ah, tá, planos? meus planos, daí eu falei. Aí eu tenho pretensões no futuro, pensando o quê? Eu posso ir fazer mais cursos, né? Fazendo algumas coisas de aula referente a hardware, redes, que eu já tenho no canal, mas fazer algo mais forte. Outra coisa que eu quero fazer também, por exemplo, eu tenho sobre notebooks e computadores. Eu penso em fazer vídeos referentes à montagem de computador. Eu até tenho um vídeo disso, Hum, né? Tipo assim, a pessoa vai aprender a selecionar as peças e montar o computador. Só que eu vou fazer algo, tipo assim, segmentos, né? Tipo assim, ó, você quer montar tal computador nesse vídeo, eu vou ensinar você a comprar essas peças, né? A selecionar elas. E depois eu vou fazer um vídeo montando o computador, você vai aprender a montar. Entendeu? Então eu tenho pretensão de fazer vídeos assim. É algo que eu quero crescer, entendeu? E eu achei que seus vídeos são muito úteis mesmo, não tô puxando o Obrigado, saco, não. obrigado. Eu tenho um antivírus no computador que deixou um pouco lento. E eu vi que você tem um vídeo falando especificamente McAfee, sobre. Sim. McAfee. Eu falei, gente, por isso que tá lento. Então eu achei muito bom. Eu também vi que recentemente você falou um pouco sobre a promoção da Amazon Prime. Então eu Isso, acho eu vou que ter o seus vídeos evento são deles bem assim, agora. interessantes, até Muito para quem obrigado. não é muito conhecedor da área. Eu, por exemplo, não sou super dentro da área da tecnologia, mas eu acho que seus vídeos são do tipo que eu entraria de boa e veria, Muito sabe? obrigado. O meu interesse é fazer vídeos para quem está iniciando na área ou para quem não tem conhecimento na área, né? É justamente porque, apesar de eu ser um especialista na área, se eu fizer eu posso fazer vídeos, né, para quem tem já conhecimento. Só que esse público, esse nicho de público não é que a maioria são, tá? Mas se você comparar das pessoas que não têm conhecimento para as pessoas que têm, tem muito hater.
Então, Ai, assim, acaba tendo um estresse. Eu falo assim, não vou entrar nesse nicho, entendeu? Então, eu tendo a ir para esse público mais iniciante. E YouTube, na verdade, é isso. Quem me ensinou YouTube, tem um amigo meu, que ele tem um canal de Excel, curso de Excel online, que é o Michel Fabiano. Ele que me ensinou tudo do YouTube. Ele falou assim, olha, YouTube, né, você quer crescer, você tem que fazer para o público que não tem conhecimento na área. Né? Então, meus vídeos, se você pegar, são voltados para isso. Né? E, enfim, além de tudo isso que eu aprendi com ele, eu já percebi que quando eu faço vídeos para público técnico, nossa, é xingamento direto. A pessoa acha que daquele jeito que você tem que fazer, se você não fizer daquele tal jeito que ele acha que é o certo, tudo bem ele achar, né? Cada um tem o seu, enfim, sua carga profissional, só que ele acha assim, não, você fez diferente de mim, tá errado o seu. Por quê? Então as pessoas têm muito disso, falam, não, deixa eu ficar com esse nicho de público que eu prefiro, entendeu? É um público mais legal, é um público que te agradece, te dá mais vontade de fazer vídeo, entendeu? O outro uhum, público não, o outro público tem, no começo, né, como eu falei, fiz terapia por conta disso, mas no começo tinha hora que eu falei, eu não vou mais fazer mais, sabe? Assim, sim. O seu público, ele quer aprender, mas aí chega um sim, povo que quer criticar, mas tá vendo mais isso. para meio que analisar o que você está fazendo e que não concorda com... Enfim. Sim, não, assim, nada contra quem discordar de mim, entendeu? Tem gente que, hoje eu já sei lidar melhor, né? A pessoa comenta assim, ah, eu não concordo com tal coisa, porque disse isso. Fala assim, é um direito seu concordar ou não. Tá ok, obrigado pelo seu, né, por compartilhar sua opinião, né? Eu falo, mas né, minha opinião é diferente. Ponto, né? E agora, a última pergunta não é bem uma pergunta, é mais um acréscimo a tudo que eu já falei. Você acha que tem alguma coisa que eu não perguntei, mas que seria interessante acrescentar a essa entrevista? Algum Hum, detalhe, assim? Tanto em agora relação à saúde mental, quanto em relação à sua carreira? não sei te responder agora, peraí. Deixa eu pensar em algo, mas se você quiser perguntar uma outra coisa também, fique à vontade, tá? Eu acho que já ficou algo bem completo, mas eu queria saber se você achou que ficou meio que faltando algum detalhe. Não, eu acho que foi bem completo, assim, não vejo assim nada faltando. Não. Uhum. Acho que eu consegui, né, explicar tudo. No começo, Não, essa é você a estava explicando, mas pensou que não estava explicando. aham. É que, na verdade, eu até agradeço, né, essa é a primeira entrevista, né, que me fazem, né, e entende, né, você tá fazendo a primeira entrevista e você fica um pouco nervoso, né. Então é Uhum. engraçado, você começar a assistir depois, você vai ver que no começo tá nervoso, depois você fica à vontade, né. E a mesma coisa, às vezes eu vou fazer um vídeo, no começo você fica um pouco nervoso, depois você vai fluindo, né, então é a mesma coisa. Mas, assim, a dica que de tudo que você falou, que eu oriento as pessoas é, assim, saber se limitar, né, tipo assim, a tal horário, deixa eu parar de trabalhar, né, questão de bloquear, como estava falando, né, bloquear sites, no que tal, bloquear a si mesmo, não vejo dando certo, e aprender a desligar um pouco e, como eu falei, vai ter um momento em família, né, vai sair com seus pais, vai sair com um companheiro, com a companheira, se possível, né, claro que a gente tem que levar o celular para acontecer alguma coisa, mas se possível se desliga, né, porque senão você vai ficar lá, né, e eu falo isso porque o último dia que eu saí com meu pai, eu fui numa churrascaria com ele, né, e a maior parte do tempo, eu me arrependo disso, a maior parte do tempo eu fiquei no celular. E eu não sabia que era o último dia que eu ia sair com ele, entendeu? Uhum. Se eu soubesse disso, né, aquela frase, né, se eu soubesse, eu não teria levado o celular e teria curtido mais meu pai naquele último dia de saída com ele, entendeu? Mas eu acredito que por meio dessa experiência você vai aproveitar mais os momentos com as pessoas, sabe? Então não é algo. Sim, sim. Eu acredito que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E tudo, até as coisas às vezes que acontecem ruins, eu vejo que vem como um aprendizado para que você melhore, para você seja alguém melhor. Sim. E eu não vejo a hora de todo mundo ser vacinado logo pra gente deixar de ficar tanto tempo no computador, assim, e conseguir meio que controlar, né, É, as sim, coisas. sim, sim, né, não tem como, né, a saudade que a gente fica de todos, né, até de às vezes de conhecer gente diferente, de sair para lugares diferentes, né, e até família, né, eu não conheço você, mas eu acredito, por exemplo, você deve ter, por exemplo, sei lá, sua mãe ou sua avó, alguma coisa, e você deve ter algum momento e falar assim: "Nossa, eu não vou visitar meus avós, que eu tenho medo de repente", não estou falando de agora, Uhum, mas em algum momento você ficou assim com medo: "Não vou visitar eles, porque vai que eu contamino eles, eu não sei se eu tô", né. sim. É uma doença que não tem como você saber se você tá, por mais que você faça um teste, os testes não são 100%, né. Então é uma situação bem complicada. Então, mas eu acredito que é aí que a gente já está, eu espero, né, que esteja no Uhum, final de todo esse processo aí e voltamos à vida normal. Mas assim, não vejo a gente parando com isso que a gente faz hoje, nessas reuniões online, acredito que vem para somar,
mas a gente tem que aprender um pouco a desligar também e voltar para o mundo real. Sim, eu acho que é importante esse acesso à internet, por um lado. Eu, por Sim. exemplo, sou do Rio de Janeiro e eu nunca teria conseguido te entrevistar rápido assim. Sim, sim. Você É, mora em por São Paulo, né? sim, sim. É, exatamente, né, como que você faria suas entrevistas se não fosse isso, se não Uhum. tivesse pandemia? Você ia marcar presencialmente, ia gravar com o negócio, né. Então, hoje, assim, é claro que depois passando, você vai ter entrevistas, presencialmente, mas você vai ter esse lado também, falou uma entrevista do seu lado, do outro lado lá, por que que eu tenho que ir até lá, É, né? não é algo que vai deixar de acontecer, né? Sim, sim, exatamente. É uma coisa que virou Sim. comum, né, talvez as pessoas não é a palavra certa, o preconceito com reuniões online, não sei se não é a palavra certa, É mas as uma pessoas aversão, né, a pessoa tem meio que uma sim, aversão. sim, a pessoa: "Ah, não, por que que eu tenho que fazer antes disso, né, não, vamos fazer presencialmente, né, não sei o quê". Não, hoje as pessoas é assim. Mas é claro, né, família, pessoas próximas, do lado pessoal nosso, eu acho que gostoso é estar junto pessoalmente. Profissionalmente, eu acho que aqui tranquilamente, Uhum. né. Olha, muito obrigada pela entrevista. Eu Eu que gostei agradeço. muito mesmo, esclareceu muitas questões. Hoje é o último dia para montar a reportagem, já tem tudo direitinho, e aí eu vou colocar as suas falas lá. E essa reportagem, se eu não me engano, vai para um evento sobre essa questão das falhas na comunicação, e eu Certo. vou te mandar quando der Eu tudo certo. agradeço, agradeço. Tá? Muito Eu obrigada. gostei muito Fiquei também muito e feliz de agradeço conhecer seu canal. Gostei muito. eu que agradeço, fiquei feliz, né, obrigado também por esse convite, né, por essa oportunidade. E o que você precisar depois, né, tô à Uhum. disposição, tá certo? Tá, muito obrigada. Obrigado você, Aline. Eu Tchau, vou tchau. encerrar aqui a gravação e a reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.